vocês podem ver, eu estou preparado para um dia de pesca. Esses são os instrumentos básicos. Uma vara de pescar, um bom chapéuzinho para guardar do sol. Enfim, ao olhar para mim, andando assim na rua ou em outro lugar, levando esses instrumentos, certamente alguém diria, ele está indo pescar. Porque nós podemos muito bem presumir para onde alguém vai ou que atividade ele vai exercer, olhando para os instrumentos que ele está usando, ou como ele está vestido, ou quais recursos ele está levando para exercer tal função. Pois bem, nesse 21º dia de jejum, último dia do nosso propósito, eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Nós precisamos de recursos para liderar. Se você estiver lendo seu livro aí, você vai ver que o tema da lição de hoje são recursos indispensáveis para o exercício da liderança. A liderança exige esses recursos. Alguém que olha para você, alguém que olha para alguma pessoa que está indo liderar, precisa dizer, ele está indo liderar. Olha como ele vai, olha como ele anda, olha a sua fisionomia. Não é à toa que aqueles homens que foram selecionados lá no vale, quando iam guerrear com Gideão, foram selecionados porque bebiam água diferente. Havia uma expressão diferente. Alguém podia dizer, certamente eles vão para a guerra. Eles agem de maneira diferente. Quando olharem para alguém que vai liderar, é preciso perceber na vida dele, ele está exercendo liderança. Eu queria falar um pouquinho desses recursos hoje com você. Queria levar essa mensagem ao seu coração. Lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, nós já vimos esse versículo durante o jejum, porque estamos falando muito sobre construção, sobre edificação, e ele fala sobre um homem que quer construir uma torre, e ele certamente deve sentar para calcular. Quando nós olhamos para a liderança como uma construção, nós devemos pensar nesse cálculo, no que vamos usar, naquilo que não pode faltar. Não pode faltar, tem coisas que não podem faltar numa construção de uma liderança bem-sucedida. E eu quero falar dessas coisas. O caráter. Se você olhar para a sua leitura, você vai ver que o caráter, a primeira coisa que nós estamos falando aí, é indispensável. O caráter é aquilo que você está fazendo quando talvez ninguém está te olhando. Se você quiser armar uma armadilha para um líder jovem, ensine ele a fazer coisas antes de ensiná-lo quem ele deve ser. Nós estamos carentes de ensinamento, de mentoreamento, de treinadores que capacitem pessoas a ser antes de aprenderem a fazer. A geração de hoje exige muita competência, o que não está errado, mas muitas vezes troca isso pelo caráter. Nós não podemos liderar sem caráter. Ou melhor, até podemos. Muitos vão ser seguidos mesmo desprezando o caráter. Mas ser um líder digno de ser seguido, isso só pode ser exercido com caráter. Um outro recurso indispensável para exercício da liderança excelente é a unção. A unção é aquilo que projeta o sobrenatural, que vai além da sua capacidade. Você tem técnicas, você tem habilidades, tem estratégias que Deus dá também, porque Ele dá todas essas coisas. Nada vem de nós. E nós então pegamos tudo isso e começamos a liderar, começamos a influenciar pessoas. Mas o sobrenatural de Deus não pode faltar. A unção é indispensável. A unção tem que estar presente. Um recurso indispensável para a liderança é a visão. Porque a visão projeta você. A visão te leva para um lugar que você ainda não chegou. Você vê coisas que podem ser feitas através de você quando você se deixa usar por Deus. Um líder só pode ser seguido quando ele é visionário. As pessoas querem estar atrás de quem é visionário. Você pode conduzir o reino de Deus, a sua célula, a equipe que você lidera, a um crescimento muito maior se você se apoderar de uma visão que Deus tem para te dar, para enxergar coisas que, humanamente falando, talvez você ainda não experimentou, mas que pela fé os seus olhos espirituais projetam. Uma liderança bem-sucedida não pode abrir mão da paixão. A paixão é aquela intensidade, é aquela disposição para correr riscos, para ir atrás, para ser intenso no que faz. Olha, querido, deixa eu falar uma coisa para você que está liderando, que está sendo treinado para ser líder, que é um discípulo de Jesus que quer tocar uma geração. Mais do que nunca, essa geração precisa de líderes apaixonados, de líderes
obcecados por um alvo, que têm a sua vida totalmente voltadas para um propósito, que já descobriram ele, não tem outra razão para viver, não tem outro sentido. Mergulharam de vez, queimaram seus barcos, desfizeram as suas pontes, olham para trás às vezes, porque lembram da onde Deus lhes tirou e percebem uma coisa: não tem mais volta, são apaixonados, são entregues por completo. Quero deixar só essa mensagem no seu coração hoje, esse último dia de propósito. Deus abençoe você que viveu esses 21 dias de oração, de jejum, que perseverou. Não acaba por aqui. Esses dias devem ter servido para gerar hábitos em você e que você continue vivendo para Deus como um discípulo que quer tocar uma geração. Deus te abençoe.